Saudações, jovens aprendizes! Que bom ter cada um de vocês de volta à nossa academia espiritual. Aqui é o seu mentor falando e hoje a gente vai embarcar numa aventura épica. Uma história que cruza os séculos e nos leva direto para o campo de batalha dos primeiros guerreiros da fé cristã. Então, já vão se preparando porque a nossa resenha de hoje tem literalmente de tudo. Um ex-militar, uma ilha secreta de treinamento, um pergaminho lendário e, claro, monstros invisíveis que tentavam destruir a verdade. Olha só, imaginem a seguinte cena. Existe um grande reino super brilhante e pacífico que guarda o maior tesouro do universo, que é a verdade de Deus. Mas aí, nas sombras, umas criaturas perigosas chamadas heresias, que são basicamente um bando de ideias falsas e enganosas, começam a rastejar por aí. O objetivo delas? Confundir o coração da galera. E a grande pergunta é, quem é que se levanta para defender esse reino quando o ataque começa? É exatamente aí que entram os grandes heróis da nossa fé. Seção 1. O Farol dos Santos. Bom, para a gente entender direito quem são esses grandes defensores, a gente precisa falar de um conceito muito especial, que guia a nossa missão por aqui. Sabe esse negócio de santo do dia? Então, não é só uma data lá no calendário da parede, é uma memória viva. Pensem nesses santos como se fossem heróis lendários mesmo, verdadeiros mestres da vida cristã. Imagina que o nosso barco está navegando no meio de um mar super escuro, cheio de ondas gigantes. A história de vida desses santos funciona como um farol enorme, cortando toda a escuridão e mostrando exatamente por onde a gente tem que navegar para chegar com segurança até Deus. Seção 2. O Guerreiro de Larens. E na nossa aventura de hoje, o farol que vai iluminar as coisas para a gente pertence a um guerreiro formidável. Conheçam o nosso protagonista, São Vicente. Para vocês terem uma ideia de como a história escala, Vicente nasceu numa região chamada Gália, lá pelo século V. E no começo da vida dele, o cara era um soldado de verdade. Ele usava armadura de metal, marchava e lutava batalhas físicas com espada e escudo. Mas quando ele já estava um pouco mais velho, ele sacou uma coisa impressionante. Ele percebeu que tinha uma guerra muito maior, mais silenciosa, acontecendo num mundo invisível. Aí ele tomou uma decisão radical. Guardou a espada de metal, pegou uma espada espiritual e saiu do exército para se tornar um monge. Seção 3. A Forja de Heróis. Mas pensem comigo, para lutar no nível espiritual, todo herói precisa de uma base secreta, né? Um lugar de treinamento pesado. E a base que ele escolheu foi o incrível mosteiro de Larens, que ficava isolado numa ilha, lá na região da Provença, na França. Aquilo lá não era um lugar comum de jeito nenhum, era uma verdadeira forja de santos. Imagina uma forja daquelas de ferreiro, onde o metal bruto entra no fogo até virar uma lâmina que não quebra por nada. Era isso que acontecia na ilha. Os monges, padres e bispos que treinavam ali eram homens de uma força e coragem absurdas. Figuras masculinas que dedicavam o tempo todo deles a Deus num treinamento pesado de jejum, oração e muito estudo da palavra. E foi nesse ambiente que o Vicente subiu de nível e se tornou um mestre. Seção 4. A Batalha da Verdade. Mas claro que o treinamento dele em Larens ia ser testado na prática. O alarme do reino começou a tocar. Um monstro enorme apareceu querendo atacar a igreja. Então, vamos conhecer o vilão desse nosso arco. O nome dele era Heresia Pelagiana. É um nome meio esquisito, mas o estrago que ele tentava fazer era gigante. Inclusive, o próprio catecismo da igreja nos alerta sobre isso lá no parágrafo 406. Pelágio, que foi quem inventou essa ideia falsa, dizia por aí que qualquer pessoa conseguiria vencer o mal sozinha, que era só usar a própria força de vontade e pronto, não precisava de ajuda nenhuma de Deus. Galera, imaginem tentar derrotar o chefão final de um jogo dificílimo usando só um graveto de madeira. É simplesmente impossível. Saca só a diferença entre os dois lados. O vilão chegava e dizia: confiem só nos próprios músculos, confiem só em vocês mesmos. Mas a doutrina verdadeira, que os nossos heróis como Santo Agostinho e o próprio São Vicente defendiam com unhas e dentes, rebatia na hora. Não, a gente precisa da graça de Deus. Qualquer guerreiro de verdade sabe que sem o poder e os buffs de Deus, a armadura racha no primeiro golpe. É o auxílio invisível de Deus que garante a nossa vitória. E o Vicente precisava ensinar isso urgente, antes que essa mentira tomasse conta do reino. Seção 5. O Pergaminho Sagrado. E para derrotar esse monstro da mentira de uma vez por todas, o nosso monge forjou uma arma especial. Lá no ano de 434, São Vicente de Larens terminou de escrever um pergaminho lendário chamado Communitorium. Um nome de peso, né? Esse material não era um textinho qualquer, era um verdadeiro manual de combate tático.
Ele mostrava o passo a passo de como viver o evangelho de verdade e, o mais legal, como desmascarar as heresias na hora, principalmente a mentira do Pelágio. Era literalmente um escudo de sabedoria para a inteligência da galera. E no meio desse pergaminho, ele colocou o golpe supremo dele. Uma regra tão forte que funciona até hoje como um escudo contra o mal. Ele escreveu em latim, o que deixa tudo mais épico, quod ubique, quod semper, quod abomunis creditum est. Traduzindo, ele dizia o seguinte: a gente deve manter aquilo que foi acreditado em todos os lugares, sempre e por todo mundo. Basicamente, se aparecer alguém com uma ideia muito nova, diferentona, que os apóstolos nunca ensinaram, bloqueie o ataque. Fiquem com a verdade que a igreja sempre manteve segura. E sabem o que é genial? Isso que o São Vicente ensinou é exatamente o que a gente conhece hoje como sagrada tradição. E não pensem que tradição é coisa de museu, daquelas empoeiradas, não. É uma corrente super viva, uma corrente guiada pelo próprio Espírito Santo que vem passando as verdades da fé intactas, lá dos apóstolos até as nossas mãos hoje. O catecismo ensina que a igreja mantém e transmite tudo o que ela é e tudo o que ela crê. O superpoder do São Vicente era justamente confiar nessa corrente inquebrável. Depois de lutar essas batalhas épicas com a mente e o espírito, e depois de escrever regras que ajudaram a salvar inúmeras almas, o nosso guerreiro e mestre de Lérins completou sua jornada e faleceu ali pelo ano 450. Mas o legado dele, essa fidelidade absurda à verdade, continua de pé até hoje como uma muralha para a Igreja Católica. E olha só, a festa dele é celebrada no dia 24 de maio. Então, como a gente sempre faz aqui na nossa academia para honrar os grandes mestres, vamos ao nosso grito de batalha. São Vicente de Lérins, rogai por nós! Seção 6. Sua missão continua. A batalha nunca acaba, jovens guerreiros. E agora é com a gente. Então, bora para a missão final. Se esse conteúdo ajudou vocês a entenderem melhor a fé e como a ação de Deus funciona no mundo, já deixa o seu like. Sério, isso ajuda muito a nossa academia a alcançar e treinar mais pessoas por aí. E se alguém aqui ainda não é inscrito, aproveita agora. Se inscreve no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero ouvir a voz de vocês. Vocês já tinham parado para pensar sobre tudo isso? Tinham ideia de que os santos eram guerreiros que lutavam essas batalhas mentais contra vilões reais e mentiras perigosas? Se ficou alguma dúvida ou se vocês têm alguma ideia muito boa para a nossa próxima resenha, joga aqui embaixo nos comentários. Eu leio absolutamente tudo e quem sabe a dúvida de vocês não vira o tema da nossa próxima aula. Continuem firmes no treinamento, que a graça de Deus esteja com todos e até a próxima aventura.